Antes de sentar aqui na live, eu tinha que fazer a live, né? Eu tava preparando. Eu tinha outro assunto, mas eu sou muito de falar aquilo que eu sinto. E aí eu pensei, eu preciso falar de bagunça, eu tô vivenciando a bagunça, né? Eu preciso falar sobre isso. Isso tá me angustiando. Então eu vou falar da bagunça e eu preciso sentar e organizar essa live nova, então, porque eu mudei o tema, né? Aí sentei, comecei a organizar a live, comecei a botar as coisas aqui e começou a me gerar uma ansiedade, porque eu tava sentada aqui, eu pensava, tá, mas eu tô aqui fazendo a live, tô perdendo tempo que a outra já tava pronta, eu já podia estar organizando o meu almoço, eu tenho que atender de tarde, eu vou ter que fazer tal coisa, e a cabeça... Para. Sem ansiedade. Respira fundo, uma coisa de cada vez. Vamos lá para o nosso planejamento com os prazos. Se eu tenho live meio-dia e 45, essa é a minha prioridade. Depois que eu terminar a live, aí eu começo a ver as outras coisas. Então, assim, senta, respira e faz uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Às vezes a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo certo. O que a gente não der conta, a gente vai negociar prazo, a gente vai pedir ajuda antes do prazo encerrar, a gente talvez não faça, talvez sejam coisas que a gente não vai conseguir fazer agora, deixa assim. Então eu tinha alguns planos lá para esse apartamento que eu queria fazer, e aí hoje, vendo com o James, eu vi que não vai dar tempo. E aí o James mesmo, no meio do caos dele interno, ele ainda falou para mim uma coisa que é isso, que já é a próxima dica para vocês. Primeiro a gente faz, e depois a gente melhora. Então eu tinha planos lá, que eu queria montar o quarto da Liz, assim, assim, assado. Ele falou, não, deixa do jeito que tá, a gente leva tudo. Depois lá a gente pensa, porque a gente precisa terminar essa casa aqui para poder entregar. Então o foco vai ser terminar essa casa. E aí, então, beleza, fechou. Então, assim, façam sem perfeccionismo. Quando a gente tá no caos, na bagunça, e a gente tem prazo, né, tem uma mudança, enfim, tem alguma coisa acontecendo que precisa ser tomada uma decisão, enfim, a gente precisa deslanchar algo que tá travado, perfeccionismo não ajuda em nada. Então, faz o que dá e depois melhora. É isso. Porque a gente nunca vai dar conta de ser perfeito. A gente não vai dar conta de sair, mesmo com todo o tempo do mundo, ainda assim não vai sair da maneira perfeita que a gente gostaria, porque a gente sempre vai olhar e vai dizer, podia ter saído melhor. Se eu tô na correria, não tenho tempo para fazer só isso, tô sendo interrompido, faz o que dá. Algumas coisas não vai dar. E tá tudo certo. Tá? Mas que essas coisas que não deem para fazer, que sejam as coisas menos relevantes, né? Outra coisa importante, tentem curtir o processo. O processo por si só ele já vai ser bem difícil, assim, porque gera angústia, gera ansiedade, provavelmente vão ter momentos de cansaço extremo, vão ter momentos de crítica, que não tá bom o suficiente, que eu deixei tudo para a última hora, que eu devia ter feito melhor, que eu sou desorganizada. Então, se vai estar pesado passar por isso, que pelo menos eu crie momentos que sejam mais prazerosos, para não ficar só nessa cobrança. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em montar uma equipe no fim de semana. Vou ver se eu recruto algumas amigas para vir para cá, pegar um vinho, pegar uma pizza, e elas me ajudem a empacotar. E é isso. Então, vão ser momentos que eu vou, né, descontrair com amigos, ou de repente família. São momentos que eu posso, de repente, compartilhar com a minha filha, fazer ela juntar os brinquedinhos dela, né? Então, a gente achar uma maneira que não seja tão ruim, que não seja, que chato fazer isso, que horror ter que passar por isso. Eu lembro, quando eu era mais nova, quando eu morava em Porto Alegre, ainda eu tinha me mudado com a minha mãe. E, coitada, minha mãe fez tudo praticamente sozinha, porque eu era novinha, assim, né? Criança, meio adolescente. Mas eu lembro que a gente estava tão cansada, tão exausta na primeira noite da mudança, a gente já estava na casa nova, e tava tudo com caixa ainda, né? E eu lembro que eu dormi no meio das caixas, assim, eu tava com muito sono, eu tinha umas sacolas com umas cortinas, e eu deitei em cima das cortinas e peguei no sono. E eu lembro da minha mãe me procurando pela casa desesperada, porque eu desapareci em algum momento, era um quarto escuro que tava cheio de caixa, eu escondida, assim, no meio das caixas, dormindo. E isso virou uma boa história que a gente, né, sempre falava, quando vinha a mudança, ela dizia, lembra aquela vez que tu sumiu e desapareceu no meio das cortinas, né? Então, assim, sempre tem também algo legal que a gente pode tirar de proveito, a gente pode se divertir. Então, façam desse momento também um pouco prazeroso, para não ser só pesado, né? E aí tudo é questão de percepção, é o jeito que a gente entra na situação. Se a gente tornar algo legal, algo divertido, compartilhar memórias, batam fotos do caos, da bagunça, porque talvez isso seja legal depois olhar para trás e ver, nossa, olha só, né, que difícil que foi aquela situação, mas a gente conseguiu. Então façam isso, tá? E, deixa eu ver, e acho que é isso. Então só recapitular, assim, né, pensando que tá nesse caos, tá tendo que fazer uma mudança, tá tendo que lidar com algo, tem prazo e tudo mais. Então, primeira dica, assim, tira uns dias para superar esse processo todo, né, se sentir melhor, e aí entra com tudo. Define prioridade e prazo,
monta um plano para executar, então, essas prioridades dentro dos prazos, pede ajuda, porque às vezes a gente vai precisar, né, ter mais braços para fazer, faz uma coisa por vez, sem expectativa que vai dar conta de tudo, então tira a ansiedade de cena. O sexto, sem perfeccionismo, perfeccionismo não ajuda, vai fazer o que é possível e depois vai melhorando, e tenta curtir o processo. Tá? Então, acha maneiras de conseguir curtir, criar bons momentos, boas histórias desse caos todo. Certo? E aí eu me despeço por aqui, agradeço a participação e me contem depois se fez sentido, se ajudou vocês em algum caos interno. E sempre é importante a gente lembrar que a gente tem que se manter o mais organizado possível internamente, porque a bagunça externa é só reflexo daquilo que a gente vivencia. Eu vejo muitas empresárias reclamando que estão sem dinheiro, ou que a empresa não está dando lucro, ou que parece que está tudo uma bagunça, mas está tudo na cabeça dela, começa pela cabeça dela. Às vezes ela é muito controladora, os processos não são estabelecidos, então, né, enfim, tem um monte de problema que pode estar internamente pegando e que se colocar em prática o que eu falei aqui, muito provavelmente vai aliviar toda essa bagunça interna. Aliviando isso, é mais fácil a execução. E aí já consegue colocar em prática de uma maneira que fique tudo mais organizado, certo? Espero voltar aqui na casa nova, tenho bastante esperança. Não sei se é possível, mas a minha esperança é que estarei na casa nova. Aí vocês já vão ver um pedacinho da casa nova, bagunçada ainda, mas enfim. Um beijinho e até mais.